João, capítulo 6, do versículo 22 até o 35. Jesus, o pão da vida. Esse é o título do texto. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que Jesus deu graças. Quando ainda aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês não estão aqui procurando, não porque viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dê-nos deste pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, rendemos graça por podermos louvar e exaltar o nome que está sobre todo nome, a majestade, o santo dos santos. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo seja o nosso professor e traga iluminação sobre nós para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Jesus, o pão da vida. O profeta Miqueias, lá no capítulo 5, no versículo 2, anunciou, predizeu aonde Jesus nasceria. Em Belém. Belém significa a casa do pão. Mas depois que ela foi invadida pelos árabes, ela se tornou a casa da carne, porque Elias começaram a criar vastos rebanhos. Mas originalmente o primeiro nome é casa do pão. Casa do pão. O pão na época de Jesus era um dos principais alimentos do povo. E era um pão, quase que um pão integral. Ele era feito de vários grãos, diversos grãos diferentes. Aquele menino que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos, os seus pães eram de cevada. Boa parte dos pães da época eram feitos de cevada e trigo. Hoje a cevada ela é mais utilizada para ração animal e fabricação de cerveja. Mas na época eles faziam muito pão dela. O que está acontecendo nessa história? Quando Jesus multiplica os pães e alimenta uma multidão, ele dá graças a Deus, dá graças ao Pai e faz a multiplicação. Pega ali aqueles 5 pães e 2 peixinhos de um menino e alimenta uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Filipe, quando viu que as pessoas estavam ficando inquietas, estavam com fome, Jesus virou para ele e perguntou: como daremos pão a essa multidão? Mas Jesus sabia, o Evangelho de João nos mostra que Jesus sabia o que ele iria dizer, o que ele iria fazer. E Filipe vira e diz assim: nem 200 denários daria para nós comprarmos pão para tanta gente. 200 denários hoje daria em torno de R$ 6.600.
para comprar pão para o povo. E ele diz que nem 6.000 reais, nem 6.600 reais seria suficiente para comprar pão para tanta gente que estava ouvindo o sermão do Senhor. Jesus pega o pão, parte e multiplica. Essa mensagem, ela fala, essa multiplicação dos pães, ela fala muito comigo, todas as vezes. Todas as vezes. Eu comparo as minhas pregações a 5 pães e 2 peixinhos. É tão pouca coisa. Mas se o Senhor quiser multiplicar isso, Ele multiplica. Se o Senhor, isso é uma obra de Deus. Se o Senhor quiser matar uma fome de uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, Ele mata. Isso é pouco. Mas se Ele quiser multiplicar isso, Ele multiplica. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Mas agora Jesus, Ele atravessa o mar e nós temos uma multidão caminhando atrás dele, indo atrás dele. E Jesus conhece a motivação do coração dessas pessoas. Elas estão indo atrás de Jesus porque Jesus tinha multiplicado o pão, Jesus tinha curado muitas pessoas, Jesus tinha andado sobre as águas. E eles estão atrás de Jesus. E Jesus sabe qual é a motivação do coração deles. Jesus sabe. Ele mostra para nós qual é a motivação do coração desse povo. Amém? Ele diz assim: quando aquela multidão viu Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum. Eles estavam procurando Jesus. No versículo 26, Jesus respondeu: em verdade vos digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ficaram satisfeitos. E ficaram satisfeitos. O interessante do texto é que mesmo depois da multidão ver estes sinais, eles chegam para Jesus e começam a questionar a Jesus. E começam a questionar da seguinte forma: Senhor, qual é o sinal que o Senhor vai fazer para nós crermos em Ti? Jesus já tinha multiplicado os pães, Jesus já tinha curado enfermos, Jesus tinha andado sobre as águas, e agora eles estão questionando o Senhor. Qual é o sinal que o Senhor vai fazer para nós crermos em Ti? Irmãos, nós temos uma geração de pessoas que vivem da mesma forma. Elas estão recebendo graça, elas estão recebendo pão, elas estão recebendo alimento do Senhor. Elas ficam questionando a Deus. Elas questionam: mas o que o Senhor vai fazer agora? O que o Senhor vai fazer? E Jesus conhece o coração desse povo. E aí eles começam a pressionar o Senhor. Eles começam a pressionar e eles fazem a seguinte pergunta: olha, os nossos pais comeram o pão do céu. Os nossos pais comeram maná, que é o pão que vem do céu. Eles estão comparando o ministério de Jesus com o ministério de Moisés. Jesus multiplicou um pão diante deles e matou a fome deles. Mas isso parece não ser suficiente. Parece que eles querem ver Jesus fazer cair pão do céu agora. Porque eles estão comparando. Eles dizem: olha só, que faremos? Versículo, precisando de comprar um óculos. Versículo 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Pergunta: o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Os irmãos estão vendo que eles estão comparando. Os nossos pais comeram pão que veio do céu. Jesus tinha multiplicado o pão para eles. Jesus lhe disse: em verdade vos digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele pão que aquela geração comeu, o maná, aquela geração morreu. Morreu no deserto. Jesus está oferecendo um pão.
Jesus está oferecendo algo que sustenta de uma maneira eterna agora. Naquele momento as pessoas tinham uma fome física. Jesus matou a fome física deles. Mas agora Jesus está falando de um pão que mata a fome eterna. E eles estão comparando o ministério de Cristo com o ministério de Moisés, achando que Moisés era superior a Cristo. Não, mas nós comemos pão do céu, nossos pais comeram pão do céu, que é o maná. E Jesus estava, não foi Moisés não, foi meu pai. E agora meu pai está enviando um pão que mata a fome eterna. Que mata a fome de uma maneira eterna. João, ele registra 7 declarações do eu sou, aonde Jesus ele se declara eu sou. 7 no Evangelho e uma no livro de Apocalipse. São 8 declarações registradas por João. A primeira declaração, eu sou o pão da vida. Ele pega um elemento de conhecimento, de necessidade de todos e mostra que ele é aquele que sacia a fome. As pessoas querem matar a sua fome aonde? Na religião. Eles querem matar a fome na religião. Eles olham para Moisés e querem matar a sua curiosidade, a sua fome e o seu desejo de espiritualidade na lei. Mas a lei, ela aponta para nós o nosso pecado. A lei, ela mostra quando nós somos pecadores. E agora eles estão ali diante do Cristo, diante de Deus, que se manifesta e se mostra para eles como aquele que resolveria a sua fome, que iria saciar eles de uma maneira eterna e definitiva. Eterna e definitiva. Jesus é a fonte de vida. Pega sua Bíblia aí em João 1:3. Em João capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas através de Cristo Jesus, o Verbo vivo. Deus, o livro de Gênesis mostra para nós Deus trazendo a existência de coisas através da sua palavra. Através da sua palavra. Jesus é o Logos vivos. Nele todas as coisas foram criadas e nele todas as coisas são sustentadas. São sustentadas. Se Jesus não estivesse sustentando o universo, ele já teria entrado em colapso. Se Jesus não estivesse sustentando a matéria, ele já teria entrado em colapso. Jesus sustenta, ele criou e ele sustenta. Ele não foi lá e criou o relógio, deu corda e abandonou o relógio. Não, ele faz a criação e ele se relaciona à criação, mas ele não está preso na criação, a criação se subordina a ele. É por isso que ele anda sobre as águas. É por isso que o mar se aquieta diante da sua voz, como se fosse um cachorrinho. É por isso que as circunstâncias da sua vida, é por isso que as crises da sua vida, diante do seu nome, diante da majestade do nome de Jesus, ela se aquieta. Nada abala o trono do Senhor. Nada abala. A perseguição à igreja não abala. Nós estamos nos tornando a geração de mártires. Nunca se matou tantos cristãos como na nossa época. E quase ninguém fala isso. Quase ninguém fala isso. Só o ano passado foram quase 6.000 cristãos mortos por perseguição. Talvez você pense assim, não estamos sendo perseguidos. Não estamos sendo perseguidos aqui. Aqui. Mas já estamos sentindo a pressão. Já estamos sentindo a pressão. O que é o pão da vida? Jesus, ele sustenta essa criação. E contra a vida, nós vemos as trevas se levantarem contra a vida. Nós vemos as trevas se levantarem contra a vida. De que forma? Na cultura dos dias, nós vemos as trevas se levantarem contra a vida, através do aborto, através da eutanásia. Vou citar só duas aqui. Que é tirar a vida
antes mesmo do seu nascimento, ou tirar a vida antes do seu término. Os irmãos sabem o que é a eutanásia, né? Os irmãos estão lembrados do que é, né? Eutanásia é quando a pessoa, né, ela não é legalizada no Brasil, mas é quando a pessoa ela assina um documento, né, de terminar com a sua vida. Às vezes ela está com uma doença. Está com uma doença. Aí ele assina um documento onde ele autoriza, por exemplo, aplicar uma injeção letal e acabar com aquele sofrimento. Bem, seria um suicídio assistido, tipo coisa assim, tá? Só que é feito por médicos, é feito por um terceiro, não é feito pela própria pessoa, não. Né? Isso são quando as trevas se levantam contra a vida. Quando as trevas se levantam contra a vida. Nós assistimos a cultura fazer isso hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Colossenses. Em Colossenses, a palavra do Senhor nos diz assim, Colossenses capítulo 1, no versículo 13 e 17. E nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, porque Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Tanto é que o catecismo, né, nos ensina que Deus é Espírito, né, infinito, eterno, imutável em seu, né, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso é um conceito de Deus, porque nós não temos como conceituar Deus, limitar a Deus. Então nós agrupamos algumas palavras para tentar transmitir em gotículas, né, um pouco do que seria a ideia de Deus. O que seria a ideia de Deus? Agora, a palavra diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A sua vida é sustentada pelo Senhor. O universo é sustentado por Jesus. Nele as coisas foram criadas e nele você existe. É nele que nós existimos. Nós falamos disso aqui domingo em Efésios. Nós somos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. Essa é a sua posição espiritual como igreja. Como igreja. Como igreja. Esse pão que desceu do céu, que não é como o maná que se estragava, mas esse pão eterno, ele mata a fome dos nossos corações. Ele mata o desejo insaciável que muitas das vezes as pessoas querem suprir com dinheiro, com fama, com popularidade, com diplomas, com aplausos. Jesus, ele mata a nossa fome eterna. Jesus, ele nos sustenta durante a perseverança dos santos. Agora, o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23? Nós lemos aqui domingo. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. No texto que nós lemos, Jesus afirma para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Algumas pessoas começaram a acreditar que nos primeiros 100 anos da igreja nós éramos canibais e começaram a inventar denúncias de que as pessoas estavam literalmente matando e comendo umas às outras por conta de declarações como essa. Jesus está falando para você se apropriar, para você trazer para você, para que isso faça parte de você.
todos os benefícios de Jesus que ele conquistou ali na cruz do Calvário. E quando Paulo pega esse texto, ele está corrigindo a igreja de Corinto, porque os irmãos perderam o sentido da ceia. E eles perderam como? Eles não compreendiam o corpo de Cristo, a unidade do corpo do Senhor. Ele não está aqui falando do pão físico, mas do pão unidade da igreja. E ele diz, olha o que ele nos ensina. E tendo dado graças, e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Aí depois lá no versículo 29 e 30, do mesmo texto, ele diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o quê? Juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa ignorância, falta de discernimento sobre o que é o corpo, a unidade do corpo de Cristo, levou muitas pessoas a ficarem doentes. E alguns a morrerem. Quando ele fala que dorme, é porque morreu. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que o povo estava assim, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. A igreja estava se tornando em facções, grupinhos. Ela estava se rasgando em grupinhos. E Paulo está corrigindo a igreja. Esse era a falta de discernimento do corpo de Cristo. Que eles eram um no Senhor. Que o corpo é um. Que o pão ali representa a unidade do corpo de Cristo. E aí, sabe o que acontecia na ceia? Eles chegavam na hora da ceia, vinham os ricos, celebravam a ceia primeiro, e depois deixava os pobres. Havia uma divisão de classes dentro da igreja. E o que aconteceu? O que aconteceu é que essa divisão, essas facções, esses grupos, provocaram doenças e morte. Irmãos, o Senhor Jesus falou que uma das provas que o mundo vai olhar para nós e ver que nós verdadeiramente somos discípulos é se nós amarmos uns aos outros, se nós formos um com o Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Quem é você? Quem é você? Feche os seus olhos, olhe para a cruz de Cristo, Deus está pendurado nela, Ele está nu. Nos quadros eles colocam um pano, Ele está nu. O sangue está derramando, Ele está rasgado, as suas mãos e os seus pés estão transpassados. Certamente nós podemos olhar pelas suas costas, arrancou-se tanta carne com as chicotadas, que você olha e você pode ver talvez pedaços do pulmão de Cristo. Quando você olha para essa cruz, quem é você para não liberar perdão para o seu irmão? Quem é você para não perdoar o seu irmão? Quem é você diante da cruz do Senhor, derramando o sangue de Deus para te lavar de toda a imundícia e de todo o trapo e fazer você mais branco do que a neve? Esse é o pão do céu, este é o sangue, esta é a carne que nós temos que comer. E quando você olha para essa cruz, quem é você para não perdoar o seu pai, ou perdoar a sua mãe, ou perdoar o seu irmão que está do seu lado? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O sangue está sendo derramado por sua causa, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, por causa do seu coraçãozinho. Ele é ruim, ele é ruim. Você tem pensamentos maus. E o sangue está ali sendo derramado para fazer de você água transformada em vinha, e te dar um novo espírito, e te dar uma nova natureza, e te dar um novo nome, e fazer de você uma nova criatura. Mas quem é você para olhar para Jesus, para olhar para Deus naquela lenha maldita, e não perdoar o seu irmão? Porque a igreja de Corinto estava se rasgando, estava se partindo. Sabe? E certamente os mais espirituais eram os que falavam assim, não, eu sou de Jesus. Sabe? Esses costumam ser os mais espiritualoides. Os mais espiritualoides. Porque os outros pelo menos estavam escolhendo de acordo com a retórica. Ah não, prefiro a retórica de Apolo, prefiro a retórica de Pedro. Porque Corinto era uma cidade influenciada por retórica, por argumentação.
Isso fazia parte da cultura das pessoas. Isso fazia parte. E a igreja estava se rasgando. E aqui Paulo está ensinando para nós que essa falta de discernimento, que essa falta de compreensão de que nós somos um no Senhor, de que nós somos um pão, estava provocando doenças e alguns já haviam morrido. Amém? Irmãos, o cristianismo é muito sério. O cristianismo é muito mais sério do que nós pensamos. Mas é muito mais sério. Jesus fala, Jesus é claro, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue não tem parte de mim. Aquele que não se beneficiar do sacrifício ali da cruz do Calvário, não tem parte com ele. Não tem parte com ele. Amém? Não tem parte com ele. Não tem parte com ele. Aquela multidão está vendo Jesus. Está vendo Jesus fazer sinais e eles não creem em Jesus. Eles estão pedindo um sinal. O que o Senhor vai fazer para nós crermos no Senhor? E aí eles começam a comparar, sabe, coisas do passado com agora. Porque Moisés fez, né, os nossos pais comerem pão do céu. Pão não vinha do céu, não. Sabe, era um milagre, sem sombra de dúvidas. Mas o pão do céu estava diante deles. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão que te mata, que mata a tristeza que tem dentro de você, a angústia, é Jesus. É Jesus. Não é o dinheiro, não é a fama dessa terra. É Jesus. Estava diante deles. Está diante de nós. Está diante dessa geração ímpia. Está diante dessa cidade impenitente. As pessoas não querem. Ah, que sinal. Parecendo que Jesus, sabe, parecendo Herodes. Ah, eu tinha tanto tempo que eu queria ver o Senhor. Faz um sinal aí para mim aí. Parecendo que Jesus é um palhaço de circo. Faz uma apresentação aí para mim. Parecendo que Jesus é um bobo de circo. Ele pede um sinal quando Jesus chega diante dele. Faz um sinal aí para mim. Faz um sinal. As pessoas querem sinais. As pessoas querem ver sinais. Mas poucos querem comer da carne e do sangue de Jesus. Poucos querem aderir ao sacrifício da cruz. Compreendem e se alimentam de maneira eterna de Cristo. E deixam Cristo fazer parte dos seus corações, das suas vidas e das suas histórias. Muitos querem sinais. Sinais. E Jesus está mostrando para eles que Ele é o pão do céu. Que esse é o verdadeiro e eterno sinal. Esse é o verdadeiro e eterno sinal. Amém? Santo e poderoso é o Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Para finalizar, quando eles fazem essa comparação entre Cristo e Moisés, eu sempre lembro, sabe, daquelas pessoas que gostam de dar umas desculpinhas esfarrapadas para não seguir Jesus. Sabe, as desculpinhas esfarrapadas, as justificativas para não seguir a Cristo, baseadas no passado. A igreja boa era aquela igreja da época da Fanta com rolho. A igreja boa era aquela igreja da época lá de fulano de tal. Igreja boa era aquela igreja de 50... Irmãos, esse tempo passou. 50, 60... Essa era uma igreja boa, sem sombra de dúvidas. Era uma igreja boa, sem sombra de dúvidas. Não estou falando que é ruim, não. Mas Deus te escolheu para hoje. Deus te escolheu para esse tempo. Deus não te escolheu para outro tempo, para você ver... Não, eu queria, né... Ah, não, se fosse há 30 anos atrás, eu fazia. Não, Deus te escolheu para hoje. Aquela geração estava agarrada no passado, comparando as coisas, e Deus estava diante deles. Deus estava falando com eles. Os irmãos estão me entendendo? E eles estavam presos no passado. Ah, não, né? Eu gosto das coisas como há 30 anos atrás. Então você vai ter que comprar uma máquina do tempo. Acabou, passou. Eu sou fascinado por estudar, né, puritanismo, os puritanos. Eu amo estudar os puritanos. Mas se você quer uma oportunidade de ver no tempo... Não quero. Não quero. Eu quero viver hoje mesmo. A coisa está uma bagunça.
a sociedade está uma bagunça, uma cultura encharcada de demônios, mas eu quero viver nesse tempo. Eu entendo que eu nasci para esse tempo, que eu vou fazer as coisas, vai ser hoje, que você tem que fazer as coisas hoje, não deixe para fazer amanhã. Não, amanhã quando as coisas estiverem melhores, aí eu faço. Não, entregue a sua vida para Jesus hoje, sabe, entregue a sua vida, o seu coração, se envolva com a obra hoje, porque o amanhã não te pertence, e não fique preso no passado. Não, as coisas boas eram lá na época, né, Guaraná com rolha, 1900 e bolinha. Não viva preso a isso. Deus te escolheu para esse tempo. O pão da vida está diante de você. Mate a sua fome em Jesus. Coma da sua carne, beba do teu sangue, perdoa o seu irmão, arrume a sua casa, coloque a sua casa em dia e entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos ficar de pé? Baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, temos tentado saciar muitas vezes a nossa fome eterna com coisas terrenas, temporais, efêmeras. Que nós possamos trabalhar por essa comida que é eterna, essa comida que mata a fome verdadeiramente, que resolve, que nos nutre, que nos mantém, que nos sustenta pela caminhada cristã. Em nome de Jesus, nós te imploramos perdão pelos nossos pecados. Somos uma geração que fica comparando tempos, que fica questionando: o que o Senhor vai fazer? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, quebre todo sofisma, quebre os nossos corações, nos dê corações de carne, corações que amem uns aos outros, que perdoem uns aos outros, que se arrependem dos pecados, que entregam as suas vidas, as suas línguas, as suas bocas, as suas casas, verdadeiramente por completo a Jesus. A Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Renova o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro que está à porta, para a glória e para a fama do teu santo nome. Amém e amém. Santo e exaltado o nome do Senhor, amém? Quero convidar aqui à frente os irmãos que querem...